A paz do Senhor, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Chegamos na nossa nova lição. Crianças, vocês acreditam em super-herói? Acreditam em superpoderes? E aí, acreditam sim ou não? Tem crianças que gostariam muito de se parecer, ser igualzinho, seguir o exemplo de muitos super-heróis que existem na TV. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, crianças. Qual o herói que não desanimou diante das dificuldades, mas permaneceu fiel a Deus? E permanecer fiel a Deus é seguir a palavra, a Bíblia. Conhece algum que não ficou com raiva e saiu querendo quebrar tudo? Que não quis bater no irmão, mesmo que o irmão tenha feito algo de errado para ele? Que permaneceu fiel a Deus? Alguém conhece algum herói que pode ser seguido? Se não conhece, eu vou contar para vocês agora sobre a vida de um. A nossa lição, o tema central é conhecendo alguns heróis e heroínas da Bíblia. José era um dos filhos mais novos de Jacó. Jacó tinha 12 filhos, só que ele amava muito José. E os irmãos de José não gostavam dele. E teve uma vez que Jacó presenteou José com uma túnica linda, muito colorida. E os irmãos deles ficaram muito zangados com isso. Só que José era um menino especial. Certa vez, José teve 2 sonhos e contou para os seus irmãos. E eles ficaram muito zangados com o sonho que ele teve. Mas o sonho só mostrava a vontade de Deus para aquele que é fiel. Certa vez, Jacó pediu para José e até seus irmãos que estavam pastoreando as ovelhas. Só que os seus irmãos não gostaram quando viram José. Ficaram com tanta raiva que pensaram em fazer coisas erradas com José. Só que eles decidiram jogar José dentro de um poço. Os irmãos decidiram vender José como escravo e pegou a túnica dele, rasgou e melou de sangue para falar ao pai: seu filho foi morto por uma fera. José foi levado para o Egito e lá ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Imagine a tristeza de José ser vendido como um objeto. Mas isso não impediu de José ser fiel a Deus. Certa vez a mulher de Potifar tentou agarrar José, só que ele fugiu. Ele se negou a desonrar o nome de Deus que ele conheceu e aprendeu com seu pai desde criança. A mulher de Potifar ficou com muita raiva e mentiu dizendo que José tentou agarrá-la. Que tristeza! José mais uma vez sofreu injustiça, sendo preso por algo que não fez. Tudo isso que está ocorrendo com José é para deixá-lo mais forte. Sabe por quê, crianças? Porque Deus nunca abandona os que são fiéis a Ele. Certa vez, Deus deu 2 sonhos a Faraó, só que Faraó não conseguiu entender o significado dos sonhos. E nem as pessoas que estavam com eles, pessoas muito inteligentes, mas não tinham a mínima noção de qual significado do sonho. E o copeiro falou para Faraó: olhe, quando eu estava na cadeia, eu conheci um homem que interpretou o meu sonho. E tudo que ele falou aconteceu, e hoje estou aqui servindo ao Senhor. José foi levado até a presença de Faraó. Ele interpretou os sonhos, que seriam 7 anos de farturas e 7 anos de seca. José falou para Faraó que ele deveria escolher um homem sábio para administrar os alimentos no Egito, para que não faltasse nada. E Faraó disse: quem seria melhor do que este homem para ser o governador do Egito? E assim o escravo virou governador. Os 7 anos de fartura vieram, e ele guardou o alimento. E quando chegou os 7 anos de seca, não faltou comida no Egito. E sabe quem apareceu por lá para pedir comida? Os irmãos de José. Eles não reconheceram que o governador era o irmão que eles jogaram dentro do poço e venderam como escravo.
José agora tem a oportunidade de se vingar. José tem poder. José não se vingou de seus irmãos, ao contrário, ajudou eles, ficou muito feliz com a presença dos seus irmãos, porque ele sabia que tudo isso que ocorreu com ele foi para que salvasse o seu povo, a sua família, e para que o nome do Senhor Deus fosse glorificado. Seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você. Josué 1:9. Hoje conhecemos um herói que salvou milhares de pessoas. Ele poderia ter feito o errado, se vingado dos seus irmãos, só que ele preferiu ser fiel a Deus, porque a Bíblia diz que a gente não deve pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. O tema da nossa lição vai falar sobre heróis e heroínas da Bíblia. Nós vamos confeccionar o álbum dos heróis da fé. Vocês já tiveram a primeira aula com a professora Nívia. Noé, o herói de sua família e dos animais. Hoje, nossa lição é José, um herói de escravo a governador. Atenção, crianças, todas as atividades devem ser guardadas. Não jogue fora, porque no final da lição vamos pedir todas as atividades. Vocês vão escrever o título da lição, José, um herói de escravo a governador. E vocês irão fazer 2 desenhos. Um desenho de José escravo e outro de José a governador. Embaixo do desenho, vocês vão pesquisar e procurar um versículo que represente esta imagem. Tchauzinho, crianças. Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar a pergunta. Que o Senhor Jesus abençoe a todos poderosamente.